Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super vídeo aula. A nossa questão hoje é sobre cálculo 3, mudança de variável na integral dupla. Tudo bem? Então veja, a nossa questão de hoje é a seguinte: seja B o conjunto dado pelos pares x, y, tais que 4x² mais y² é menor ou igual a 1, e y é maior ou igual a 0, calcule. Então nós queremos calcular a seguinte integral. Veja, integral dupla sobre o conjunto B de seno de 4x² mais y² dx dy. Tudo bem? Primeiro passo que nós precisamos fazer o quê? É olhar para o domínio olhar para o conjunto B, que vai ser o domínio dessa função, para ver qual é a característica desse conjunto, para ver se nós precisamos fazer algum ajuste nesse conjunto. Então veja, sistema de coordenadas cartesianas x e y, tudo bem? Vamos olhar para esse conjunto B. Veja, os pares ordenados que pertencem ao conjunto B, ou seja, todos os pontos definidos pelas coordenadas x e y que pertencem ao conjunto B, eles satisfazem essa equação. Veja, ela é 4x² mais y² menor ou igual a 1. Tudo bem? Sendo que o y ele é maior ou igual a 0. Olhando para cá, nós já sabemos intuitivamente que essa equação aqui, ela trata-se do que? De uma elipse. Veja, nós podemos reescrever ela da seguinte forma. Veja, o 4 que está multiplicando, eu vou passar ele, eu vou reescrever dessa forma. Veja que essa expressão aqui, x² sobre 1 dividido por 1 sobre 4, é a mesma coisa que isso aqui, né? Porque eu posso conservar a primeira fração, que é x sobre 1, e multiplicar pelo inverso da de baixo, que eu volto para cá, tudo bem? Mais y² sobre 1, quando não tem nada embaixo, a gente sabe, é 1, menor ou igual a 1, tudo bem? Agora eu vou fazer só um ajuste agora, veja, x² 1/4 é a mesma coisa que o que? Que meio ao quadrado, mais y² dividido por 1. Esse 1 não ficou bonito, não foi? Dividido por 1 ao quadrado. Isso é menor ou igual a 1. Então veja que o que nós temos aqui realmente é a equação de uma elipse. Tudo bem? Aqui é a equação de uma elipse. Veja que o valor de A ele é meio e o valor de B é 1. Significa que a nossa elipse ela está na vertical. Por quê? Porque o valor de A é na horizontal, então ele vale meio. Desse lado vai valer menos meio. E o B ele é na vertical, então aqui vale menos 1 e aqui vale 1. Então veja que ela está, nós estamos acostumados a ver ela sempre assim na horizontal, mas aqui nessa questão em particular ela está na vertical, tudo bem? Agora veja, a equação ela me dá o conjunto B, mas nós temos que y é maior ou igual a 0. Significa que os pontos que pertencem ao nosso conjunto B são os pontos onde o y é positivo, ou seja, são todos os pontos que estão acima do eixo x. Veja que do x para baixo o y é negativo, então esses pontos que estão aqui embaixo, eles não vão pertencer ao nosso conjunto B. Tudo bem? Bem, agora que nós já vimos como é o nosso conjunto B, vamos tentar verificar o que é necessário fazer para calcular a nossa integral, tudo bem? Veja, se nós formos tentar resolver essa integral, veja que vai dar muito trabalho. Por quê? Porque nós temos um domínio que ele tem o formato de uma elipse. E na hora de fazer a integral dupla, o que nós usamos? O teorema de Fubini. Nós integramos primeiro a integral de dentro e depois a integral de fora. Mas nós já aprendemos pelo teorema de Fubini que o domínio ideal
O formato do domínio ideal para fazer a integral dupla é que esse domínio seja uma região retangular. Então, surge a necessidade de nós fazermos o quê? Surge a necessidade da gente mudar esse domínio que tem o formato de uma elipse para um formato retangular. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer analisando com calma, no passo a passo. Eu vou mostrar para vocês. Veja. A primeira coisa que nós devemos pensar é o seguinte, veja. Se um ponto ele pertence ao conjunto B, né? Aqui é um ponto P, se ele pertence a esse conjunto, ao conjunto B, em coordenadas polares ele está a uma certa distância da origem e ele forma esse segmento que me dá a distância da origem até o ponto, ele forma com o eixo X um certo ângulo θ. Então, se um ponto pertence ao conjunto B, qual é a variação desse ângulo θ? Veja que θ ele vai variar de 0 até π. Por quê? Porque o conjunto B é apenas a parte de cima da nossa elipse. Então, veja, 0 é menor ou igual a θ e θ é menor ou igual a π. Tudo bem? Se eu colocasse 2π aqui, eu estaria pegando os pontos que estão acima do eixo X e estaria pegando a parte de baixo. Mas como y é maior ou igual a 0, eu só vou pegar a parte de cima, então eu estou restringindo que o ângulo ele só vai de 0 até π, que é só essa volta de cima. Tudo bem? Outro detalhe aqui agora, veja, é que o raio ele vai variar, veja, de meio e pode, ou seja, um ponto ele pode estar a uma distância meio da origem e pode ter uma distância 1. É diferente da circunferência. Quando o nosso domínio for uma região elíptica, nós vamos ter que fazer o seguinte, veja, o raio ele vai variar de 0 até 1 e na hora de fazer a nossa substituição trigonométrica, veja, nós vamos ter que fazer esse ajuste. Por quê? Porque a elipse ela tem dois raios, na horizontal é meio aqui e na vertical é 1. Então, quando nós dissermos que x é igual a r cosseno θ, nós vamos ter que multiplicar aqui por quem? Por esse raio menor aqui, que vale quanto? Vale meio. Para fazer esse ajuste, para compensar o fato da elipse ter dois raios. Tudo bem? Veja então, no y, quando nós fizermos y é igual a r seno θ, como no eixo y a maior distância aqui é 1, ou seja, o raio é 1, nós vamos colocar 1 aqui na frente. Tudo bem? Então, acrescentando o raio menor no eixo x e o raio maior no eixo y, esse acréscimo ele vai compensar o fato dos raios serem diferentes aqui. Tudo bem? Veja então que o novo domínio da nossa integral dupla, se nós colocarmos r na horizontal, θ na vertical, veja que o r vai variar de 0 até 1 e θ vai variar de 0 até π. Tudo bem? Ou seja, qualquer ponto que eu pegue aqui, ele vai ter uma certa distância r e um certo ângulo θ. E esse ponto ele vai estar exatamente dentro dessa parte superior da nossa elipse. Ou seja, o que nós fizemos foi representar essa semi-elipse, ou seja, metade dessa elipse. Nós conseguimos, através da substituição trigonométrica, transformar esse conjunto B aqui numa região retangular. E agora sim, nós vamos poder integrar facilmente a nossa integral dupla. Tudo bem? Agora veja que a nossa integral dupla ela é da seguinte maneira. Veja, integral dupla sobre o conjunto B de seno de 4x² mais y² dx dy. É isso que nós temos aqui. Veja, 4x² mais y². Como é que nós vamos fazer essa mudança? Veja, nós vamos ter que fazer assim. Ó. Nós vamos reescrever ela da seguinte forma. Veja que eu vou começar... como o domínio ele é retangular, não faz diferença se eu vou começar a integrar em r ou θ.
tudo bem? Eu vou deixar θ, como a nossa função tem um seno aqui, eu vou começar integrando por dentro na variável θ. Então eu vou colocar r aqui fora, veja. R então varia de 0 até 1 e θ vai variar de 0 até π. Veja que o domínio de integração ficou bem fácil, porque agora o domínio é uma região retangular, tudo bem? Aí nós vamos ter, veja, seno. Onde eu tenho o x, eu vou substituir por quem? Por meio vezes r vezes cosseno de θ. Então eu tenho, ó, 4 vezes... Aqui onde tem x, eu vou colocar quem? Eu vou colocar, veja, meio vezes r vezes cosseno de θ ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é y? Veja, 1 vezes r vezes seno de θ. Eu vou colocar só, veja, r seno de θ ao quadrado. Agora, veja que eu vou continuar aqui embaixo, veja. Quando nós fazemos essa substituição, a gente tem que lembrar o quê? Que temos que acrescentar o determinante jacobiano, tudo bem? Nós sabemos que o determinante jacobiano ele é calculado da seguinte maneira, veja. Um traçozinho aqui, um traço aqui, mais um traço, mais um traço. Nós vamos fazer, veja, del x, del r, del θ, depois del y, del r, del θ. Quando eu fizer as derivadas, veja, derivada de x em relação a r, derivada de x em relação a θ. Quando nós resolvermos tudo isso aqui, o que vai acontecer é que nós vamos ficar com o seguinte resultado. Se eu tivesse feito apenas a substituição r cosseno θ, r seno θ, nós sabemos que o resultado, que o determinante jacobiano é r. Mas como eu tenho um meio aqui e um aqui, o resultado aqui vai ser que o r ele vai ficar multiplicado por meio. Então, o determinante jacobiano é r sobre 2. Tudo bem? Então, veja, eu fiz a substituição e vou acrescentar, eu estou continuando aqui embaixo, tudo bem? Vou acrescentar quem? O determinante jacobiano. E agora sim, onde eu tenho dx dy, eu vou colocar dr dθ. Veja que eu estou colocando, eu estou pegando a integral de dentro na variável, é isso mesmo, na variável θ, dθ dr, ok? Agora eu vou continuar aqui embaixo, veja. Vou manter a integral de fora, variando de 0 até 1. Eu vou organizar primeiro essa integral de dentro, tudo bem? 0 até π. Veja que aqui vai ficar assim, ó, seno de 4 vezes, veja, tudo que tem ali no parênteses está ao quadrado, então vai ficar aqui, ó, meio ao quadrado é 1/4 vezes r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Mais, aqui veja, tudo que está ali no parênteses está ao quadrado, então é r ao quadrado seno ao quadrado de θ vezes, aqui, vezes o determinante jacobiano, vezes então quem? R sobre 2 dθ dr. Ok? Vamos continuar aqui embaixo. Integral de 0 até 1. Agora veja que a gente vai ter ainda que fazer alguns ajustes aí dentro para ficar fácil de entender o que está sendo feito. Veja, seno. Ó, veja que aqui eu tenho 4. 4 multiplicando 1/4, isso aqui dá 1, tudo bem? Então eu vou ficar com quem? Com r ao quadrado cosseno θ, r ao quadrado seno θ. Eu vou colocar esse r ao quadrado em evidência, então vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Tudo bem? Vezes r sobre 2 dθ dr. Veja que o que eu fiz aqui foi pegar o r ao quadrado e colocar em evidência, né? Eu divido esse por r ao quadrado, sobra cosseno ao quadrado. Quando eu divido esse por r ao quadrado, sobra seno ao quadrado de θ. Veja que pela relação fundamental, isso daqui é quanto? É 1.
Então o que eu vou ter? A integral de 0 até 1 de, vou só organizar aqui ainda, integral de 0 até π. Veja que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, então vai ficar bem assim, ó. R sobre 2, está multiplicando aqui, vou colocar na frente, vezes o seno, aqui dentro do parênteses só vai sobrar quem? R ao quadrado, dr dθ. Tudo bem? Agora, aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, veja que nós estamos integrando na variável θ, mas aqui não tem, então toda essa expressão aqui é uma constante. Então, quando nós integrarmos, vai ficar bem assim. Eu vou deixar dentro só para ficar organizado. Veja, R sobre 2 vezes seno de R ao quadrado. Quando nós integrarmos tudo isso, como eu estou integrando na variável θ, tudo isso aqui é uma constante. Então, integrar de uma constante é só acrescentar a variável. Veja, pronto. Está integrado. E nós vamos integrar no intervalo de 0 até π. Tudo bem? dr. Espero que tenha ficado claro. É como se eu estivesse fazendo, por exemplo, a integral de 0 até π de um certo k, né, na variável dθ. Isso aqui seria quem? Seria k vezes θ, no intervalo de 0 até π. Por quê? Porque esse k é uma constante, a gente acrescenta a variável. Como eu não tenho θ aqui, tudo isso aqui é constante, eu só fiz acrescentar o θ aqui. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvida, deixe no comentário que eu vou tentar ser mais claro, tudo bem? Não me abandona, nós vamos terminar essa questão, tá bom? Continua acompanhando que a gente vai chegar lá. Vamos lá. Vamos agora manter a integral de fora. Veja, onde tem θ eu vou colocar o π. Então veja que vai ficar π vezes o que eu já tenho. Então eu vou só trazer ele aqui para frente, veja. R sobre 2 vezes π vezes seno de R ao quadrado. Aí, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai fazer, né, f de b menos f de a. Só que veja que aqui embaixo eu tenho zero. Então, quando eu substituir no lugar do θ, vai zerar todo esse termo. Então, vai sobrar só essa expressão que eu já tenho. Então, eu vou colocar aqui dr. Tudo bem? Agora, vamos integrar agora essa função na variável r. Tudo bem? Veja que r sobre 2 veja que nós vamos integrar agora na variável r. Então aqui eu tenho r sobre 2, tenho seno de r ao quadrado. Mas o π ele é uma constante, então eu vou trazer ele aqui para fora. Tudo bem? E esse 2 também é constante, eu vou trazer ele aqui para fora, veja. E aí eu vou integrar quem? Eu vou integrar a integral de 0 até 1 de r, não tem mais o 2, né? R vezes o seno de r ao quadrado dr. Veja que ainda não dá simplesmente para integrar. Por quê? Porque nós sabemos calcular a integral do seno de uma variável. Mas quando eu tenho seno de uma variável ao quadrado, nós precisamos fazer uma mudança de variável simples. Tudo bem? E eu vou fazer essa mudança bem aqui, veja. Eu vou chamar u de r ao quadrado. Dessa forma, então, a derivada de u vai dar du, e a derivada de r ao quadrado vai ser 2r dr. Agora veja que se u é igual a r ao quadrado, então a raiz de u vai ser igual a r. Tudo bem? Veja que r é uma distância, então é um valor sempre positivo. Se eu estou dizendo que u é igual a r ao quadrado, então u é positivo. Por isso que eu estou tirando raiz aqui e não estou fazendo mais ou menos. Tudo bem? Vou pegar esses 2r e vou passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, du dividido por 2r. Mas quem é r? É raiz de u. Então fica dividido por 2 vezes raiz de u é igual a dr. Assim nós vamos poder fazer a substituição aqui, veja, e simplificar um pouco mais essa integral, veja.
Onde eu tenho R, eu vou colocar raiz de U vezes o seno. Veja que R ao quadrado é U. dr vale quem? Vale du dividido por 2 raiz de U. Tudo bem? Me acompanha, não vai embora. Continua assistindo aí, vamos lá. Veja. O que vai acontecer aqui, veja, eu vou escrever bem assim, ó, veja, integral de 0 até 1. Olha, esse 2 que está dividindo todo mundo aqui, veja que tudo é um produto aqui, tudo bem? Eu vou passar ele lá para fora, então vai ficar assim, ó, 2 vezes 2 vai dar 4 aqui fora. Tudo bem? Propriedade da integral, eu posso levar a constante para fora da integral, tudo bem? Esse raiz de U aqui, ó, ele está dividindo por esse, o resultado é 1, então ele some. Eu vou ficar só então com a integral de seno de U du. Veja como ficou bonitinho, não foi? Eu vou continuar aqui para o lado, veja. Nós vamos ter π sobre 4. Quanto é a integral do seno de U? Nós sabemos. Veja, é menos cosseno de U. Por que, Daniel? É menos cosseno de U? Porque se eu derivar... Veja que a derivada do cosseno de U é seno de U. É menos... não. Veja que a derivada do cosseno de U é menos seno de U. Mas aqui é positivo, então eu tenho que acrescentar esse menos para o resultado ficar positivo, tudo bem? Qual é o intervalo? De 0 até 1, tudo bem? Agora eu vou continuar aqui embaixo, veja. π sobre 4. E aonde eu tenho... Você deve estar pensando, Daniel, você não fez a mudança de variável, mas olha, observe aqui, veja. O R, ele variava de quanto? De 0 a 1. Não é isso? Veja. E o U, veja que o U é igual a R ao quadrado. Então, quando o R foi 0, o U foi 0. Quando o R foi 1, veja, 1 ao quadrado é 1. Então, o U também varia de 0 até 1. Por isso que eu não estou fazendo essa... Não mudei o intervalo de integração aqui, tudo bem? Então, veja, eu vou ficar com menos, que é o f de b, né? O teorema fundamental do cálculo. Menos cosseno de 1. Aí, menos, que é do teorema fundamental do cálculo. Aí, menos de novo, esse menos aqui, ó. Menos cosseno de 0. Tudo bem? Isso aqui vai me dar, veja, π sobre 4 vezes menos o cosseno de 1, que não dá para calcular, nem sei quanto é o cosseno de U, eu vou manter. Vai ficar menos com menos vai dar mais. Quanto é o cosseno de 0? É 1. Então veja que isso aqui é mais 1. Tudo bem? Então, a nossa resposta é que a integral, então, que é solicitada, o valor dela é π sobre 4 vezes 1 menos, vou só mudar a ordem para ficar bonitinho aqui, tudo bem? π sobre 4 vezes 1 menos cosseno de 1. Tudo bem? Ok? Espero que você tenha entendido. Eu tentei ser detalhista, fazer bem passo a passo para você entender o que foi feito. Mostrei todo o raciocínio. Espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aí que eu terei o maior prazer em estar interagindo com vocês, tentando tirar as suas dúvidas. Agora, se essa questão te ajudou, se ela trouxe um pouco de luz, de clareza nas suas dúvidas, né? Eu peço que você me ajude, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, tudo bem? E que Deus acompanhe todos vocês, um forte abraço e que a matemática esteja com vocês.